começar seu empreendimento junto com a gente. Bom, agora vamos dar sequência ao nosso conteúdo aqui no Palco Fábricas de Empreendedores. Vamos falar sobre inovação corporativa, como conectar a sua empresa à inovação. E para falar sobre esse assunto, convidamos o Aitan Pires para o nosso palco. Seja bem-vindo. Acertou, hein? Falou. Bom dia, pessoal. Beleza. A gente brincando aqui que meu nome é um pouco diferente, né? Ela acertou de primeira. Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui falando um pouco, trazendo esse conteúdo para vocês, alguns rostos aqui conhecidos, né? Que conteúdo eu vou trazer para vocês hoje? Vou falar sobre inovação corporativa, todos os aspectos, o que é, trazer dados a respeito disso, das boas práticas que hoje tem no mercado e das comunicações disso, né? Mas antes disso, quem eu sou? Meu nome é Aitan Pires, eu sou engenheiro químico de formação, atuei um longo tempo na parte de levar inovação para multinacionais, para grandes companhias. Então eu atuei do lado contrário, né? Do outro lado, não das startups. Atuei de quem avalia as startups, quem faz as teses de inovação, quem avalia quais os programas valem a pena ser abertos ao público ou quais têm que ser desenvolvidos internamente. Sou mentor e avaliador de startups pelo Programa de Inovativa, que hoje é o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Diretor na Federação de Jovens Empreendedores, co-founder de startup também. E atualmente estou como diretor de operações do Hub Cerrado, que é um centro de inovação, hoje um dos maiores centros de inovação do Centro-Oeste. Contamos com programas de aceleração, startups, além de conexões com investidores e parceiros. E entrando no tema, então, inovação corporativa. Vou passar o porquê a gente faz inovação corporativa, o porquê as empresas estão fazendo e buscando, afinal, inovação corporativa, o que elas estão buscando, qual o conceito e realmente quais as boas práticas do que fazer e do que não fazer. E entrando, a gente sempre fala, o seu negócio hoje está em risco. Segundo pesquisa feita pelo Summit, 84%, voltar aqui, 80% dos CEOs das grandes corporações do país, eles reconhecem que os modelos de negócios atuais deles estão sofrendo um risco, estão sofrendo uma disrupção. Isso não sou eu que estou falando. É um mapeamento que fez com essas principais empresas hoje que correspondem a mais de 90% do PIB brasileiro em relação a isso. E o seu mercado também está sofrendo uma disrupção. Hoje, 52% desses mesmos CEOs reconhecem que o mercado está sofrendo uma disrupção e uma mudança no modelo de mercado, né? E a inovação nesse contexto, então, ela é crítica, porque ela se torna a sustentabilidade do seu negócio, justamente para o crescimento disso. E onde 84% desses CEOs reconhecem como a inovação um passo crítico para manter os seus negócios relevantes e os seus negócios sustentáveis. Então a gente fala que a sua empresa e a sua equipe está preparada para isso? Hoje, só 24% das empresas reconhecem que tem estruturas, métodos e processos e ferramentas para agirem proativamente, avaliando essas potenciais de inovação e potenciais de negócio, enquanto 57% de todos os executivos reconhecem que as equipes e as empresas não inovam tão rápido quanto eles gostariam. Isso faz com que ou sua empresa inova ou você vai perder espaço no mercado para uma startup, porque até o ponto dela chegar a se tornar relevante, a conseguir você entrar no seu radar, uma vez que você não tem ferramentas e métodos bem definidos, isso faz com que ela já tenha um tamanho relevante, já tenha mercado relevante, já esteja tracionando de forma relevante, de forma como você vai dar o primeiro passo, ela já está anos na frente e você não consiga alcançá-la. Então, antes de tudo, a inovação ela é sobrevivência do seu negócio. Ela é a única forma de você vencer, a única forma de você se destacar. E a gente vem aqueles velhos clichês, né? Mas para algumas pessoas que nunca viram, as grandes marcas do passado ali, como Blockbuster, Yahoo, Kodak,
Nokia, isso tudo virou dinossauros. Justamente porque são marcas que eram muito grandes, que perderam o timing da inovação, perderam o foco da inovação, e em algum momento elas pegaram e ficaram irrelevantes e perderam espaço e chegaram a falir. E aí a gente vê então, a inovação corporativa, ela é nada mais do que uma estrutura de métodos, processos e estratégias de forma que leve o caminho da inovação dentro das corporações de forma mais efetiva e de forma realmente diferencial que vocês estão buscando. E como as empresas hoje têm feito inovação? Hoje as empresas, elas têm inovado, 65% das empresas têm iniciativas de inovação voltadas a novos modelos de negócio, 35% das empresas têm buscado novas tecnologias e só 28% têm buscado a parte de digitalização da área dos processos. Dessas empresas, 40% mais ou menos esperam disruptar o mercado com seus novos produtos, serviços e modelos de negócio buscando nisso. E 57% estão buscando esse aumento de faturamento. Tá, mas e como é isso no Estado? Hoje no Estado a gente tem diversas iniciativas acontecendo de empresas que têm buscado se conectar com startups, buscado fazer essa prospecção ativa de mapeamento de inovação, mapeamento de centros de inovação, mapeamento de universidades, para trazer essa inovação para dentro. Que é uma das formas, vou falar para frente, uma das formas de você acelerar a inovação. Fugir daquele sistema imunológico corporativo que muitas vezes bloqueia a inovação. E aí, como as empresas estão fazendo isso hoje, né? Hoje, as grandes partes são as empresas estão buscando, o grande foco delas, buscando novas formas de receita, é a grande foco. Saiu aquela era onde as empresas estavam buscando inovar só mais para ter o discurso de falar, não, nós somos inovadores, a gente é uma marca que busca inovação. Não, elas estão efetivamente inovando, buscando crescimento de negócio. Acelerando a transformação digital, e aí quando a gente fala transformação digital, a gente está falando de transformação de negócios através do meio digital, então é atrelar isso a métricas de negócio, desenvolvendo novos produtos e criação de uma cultura forte. E 70% dessas empresas acreditam que a inovação é prioridade para o crescimento da organização. Ok, mas e como a gente faz isso? Hoje, a gente sempre fala, a inovação, antes de tudo, ela é transformação. E como a inovação, ela não é tecnologia nem ferramentas. As tecnologias e ferramentas, elas vêm para assessorar essa transformação dos negócios. Muita gente confunde, nossa, ainda mais agora com o advento do ChatGPT, vou colocar o ChatGPT na minha organização. Mas antes disso, a gente tem que ver qual é a transformação de negócio que a gente está querendo. Qual o crescimento, qual a vertente, qual a estratégia que isso está avocado. Porque transformação, no frigir dos ovos, é pessoas, e pessoas é cultura. Então, quando a gente fala de inovação, ela está altamente atrelada à cultura da sua organização. Se essa cultura está forte a ponto de aceitar a inovação, favorecer e facilitar isso, ou não. E aí a gente cria essa... Obrigado, esse aqui está falhando. E aí a gente cria essa inovação através de metodologia e constância, que é justamente esse crescimento da cultura. E quais são as boas práticas hoje reconhecidas no mercado, em ordem de prioridade? A gente vem do treinamento da alta liderança, que a gente sempre fala que a transformação cultural, a provocação, ela vem bottom-up, de baixo para cima, mas a tomada de decisão e a mobilização, ela tem que vir top-down. Ela tem que vir da cabeça da liderança e isso vir enraigando, disseminando em toda a cadeia hierárquica para realmente ter essa mobilização em função da inovação. Investimento em capacitação, igual eu falei, inovação é pessoas e quando a gente fala da investimento em capacitação, é bom a gente trazer de novo o exemplo agora desse ZA Generator, do ChatGPT. Ele não vai substituir os trabalhos, ele vai substituir as pessoas que não utilizam eles como ferramenta. Então a gente tem que capacitar os nossos times
para serem bons utilizadores dessas ferramentas para gerar as transformações de negócio. Determinar um propósito e diretrizes para a inovação, porque toda transformação que a gente faz gera um transtorno, gera problema, gera dificuldade. Se não tiver um propósito bem definido de o porquê a gente está fazendo essa transformação, que seja, eu estou com novos entrantes no meu mercado, preciso diferenciar em produtos. Eu estou vendo uma movimentação dos meus concorrentes, eu preciso abrir uma nova frente de capital porque está entrando um player grande. E através disso, eu fazer a prioridade e o propósito de porquê a inovação está acontecendo na minha organização. Quando aparecer o primeiro problema, e a única certeza que a gente tem quando a gente está trazendo inovação para dentro de empresas é que vai ter problema, vai ter desafios, vai ter dificuldades a serem superadas. Então é importante esse alinhamento do propósito. Aprender a tolerar erros, erros, diferente de incompetência, erros eles são intrínsecos do processo de inovação, porque se não tivesse a possibilidade de erro, já não era inovação, era transferência da tecnologia, e era muito mais fácil. Então, sou uma startup, estou me conectando com uma empresa, ou eu sou uma empresa, estou me conectando com a startup. É você entender e ter no seu planejamento e na sua estratégia essa margem de manobra e essa margem de erro. Mas esse ponto em específico eu não tolero erro. Então você não está pronto para abrir para startups, para abrir para inovação, você tem que encomendar uma solução de alguém que já está fazendo isso no mercado, porque esse erro está intrínseco à inovação. Fazer experimentos, e aí vem um negócio que a gente briga todo dia. A experimentação ela tem que ser baseada em dados, não é aquele data feeling, né? É um data driving. Hoje a gente vê muita gente fazendo a inovação no feeling. Eu acho que isso vai dar certo. Não, é baseado em métricas, baseado em dados, baseado em comportamento de consumo, baseado em comportamento de cliente, para justamente você tomar esses passos assertivos. Por quê? Porque a inovação ela tem que estar diretamente ligada a métricas de negócio. Métricas de LTV, métricas de crescimento do negócio, metas de retenção, de satisfação de cliente. Isso tudo faz com que a inovação fique mais tangível e fique numa conversa muito mais concreta no ambiente corporativo. O uso de metodologias validadas como Design Thinking, metodologias ágeis, metodologias de prototipação e a própria parte de inovação aberta, que é um dos conceitos dentro da inovação corporativa, que ele justamente faz essa prospecção ou de empresas fora, ou faz o encomendamento, ou hackathons, ou desafios de negócio para empresas para o mercado ou para a sociedade, para desenvolver os desafios internos, para justamente fugir da burocracia, fugir de, eu vou ter que pôr dinheiro, mas eu vou ter que aguardar 3 meses para aprovação do meu board, e nesse meio tempo já caiu flexibilidade, já caiu agilidade, e os empreendedores não estão conseguindo pôr essa inovação em prática e gerar os resultados para dentro do negócio. E quais os ingredientes hoje reconhecidos justamente para a inovação dar certo, trazendo dados dessas afirmações? Ter uma cultura forte, igual eu comentei com vocês, a cultura ela está alinhada com as pessoas e as pessoas como elas executam os processos. Então ter uma cultura orientada à inovação, uma cultura de colaboração orientada à experimentação, baseada em dados, isso é um dos pilares fundamentais para essa inovação dar certo dentro das organizações. A estratégia clara da inovação atrelado aos objetivos do negócio. Então, eu não vou abrir uma frente de inovação querendo melhorar uma coisa que não vai me dar um retorno financeiro, sendo que agora, como empreendedor, eu estou buscando um retorno financeiro. Não, é justamente estar alinhado, definir as teses de inovação que estão metrificadas para o crescimento do meu negócio, para o meu planejamento estratégico, e depois disso ver, o que eu já faço, o que eu não faço, o que eu tenho que aumentar, o que eu posso procurar fora que não é crítico para o meu negócio. Uma liderança empresarial forte e visionária, porque igual eu falei, a mudança cultural ela tem que vir top-down. Então,
ter uma liderança visionária, uma liderança forte, que mantém o ritmo da cultura e se tornam esses guardiões da cultura para realmente a inovação, para na hora onde o cara que está tocando a inovação, ele colocar uma ação, ou ele precisar contratar um novo fornecedor que não está nem no ranking de fornecedores, nem na lista de fornecedores, o administrativo não travar a inovação. Ele precisa contratar um desenvolvedor, mas minha empresa é uma empresa do agro, onde eu não tenho desenvolvedores, o RH não sabe nem onde procurar. Para o RH não causar esse bloqueio, essa cultura ela tem que permear por toda a organização para realmente dar passos concretos. E ter uma governança para incentivar essa inovação. Justamente, metrificação de projetos, relatórios periódicos, um acompanhamento, uma governança. A área de inovação não ficar escondida lá como aquele gênio maluco no quarto fechado. Ela tem que responder diretamente à alta liderança, tem que ter esse respaldo e esse apadrinhamento estratégico da alta liderança para justamente dar certo e dar cada vez mais rápido essas soluções. E quais os obstáculos mais comuns hoje na inovação corporativa, quando a gente fala? A gente sempre fala, entender que inovação não é tecnologia, inovação é sobre muito mais pessoas e resolução de problemas do que as tecnologias que estão sendo usadas. Então, não se apaixonar pelo produto, pela solução, por mais que veio, às vezes veio o CEO, o dono da empresa pediu uma encomendação tecnológica, só que no final o time de inovação reconheceu que não, a gente precisa mudar totalmente o rumo. Engajar a empresa toda para inserir essa cultura no dia a dia. Todas as empresas têm que focar e têm que visibilizar a facilitação da inovação, o que elas podem flexibilizar, porque muitas vezes quando a gente está implementando e pegando da minha experiência, estamos implementando um novo processo, com um novo produto, às vezes não tem fornecedores, às vezes não tem clientes, às vezes não tem nem as métricas para que aquele processo vai ser definido. Uma coisa é você fazer um projeto de um galpão onde você já tem todas as métricas, todo o ROI definido, todo o retorno de investimento desse projeto. Outra coisa é quando você, eu vou investir na simulação computacional dos meus tanques de mistura, das minhas agitações, ou eu vou investir numa nova canal de venda, mas como eu metrifico isso, sendo que eu nunca testei? E aí é justamente isso que a empresa ela tem que estar a cultura disseminada em toda a sua estrutura hierárquica. A falta de metodologia e paciência. Hoje, beleza, reconheço que eu tenho que mudar, reconheço que eu preciso dar esse espaço de inovação, mas como fazer isso? Muita gente, às vezes, tenta fazer de forma própria, sem metodologia, sem boas práticas que hoje são aplicadas no mercado e acabam se frustrando e até bloqueando novas iniciações de inovação justamente por não ter essa metodologia prática. Não saber lidar com essas incertezas. Então, tem um momento onde inovação, você tem um horizonte onde você sabe, um horizonte onde você tem hipótese e o que você não sabe, e você tem que saber lidar com essas incertezas. Muitos dos gestores de inovação que estão aqui hoje, a função deles é dar segurança nessa lida com as incertezas, né? E não basear a inovação em métricas de negócio. Esse é o maior erro. Por quê? Como é que você vai conseguir metrificar a sua inovação, sendo que você não tem dados de mercado para você ver um retorno sobre investimento? Mas você pode ver novos canais, você pode ver aumento de receita, você pode ver aumento de cliente, ter o que chama das OKRs, né? Os objetivos chaves ali para você obter a inovação. E aqui alguns dados. Cultura existente como a principal, digamos assim, o principal entrave, principal gargalo para a implementação de uma inovação, estratégia de governança e engajamento da liderança. Mais pessoas capacitadas são os principais nisso. Então, como vocês veem, no final, a inovação para dar certo se resume em pessoas. E uma dica bônus para inovar, que é você se conectar ao ecossistema. Então, você se conectar com hubs de inovação, que são centros onde reúne investidores, onde reúne empreendedores, ideias, conectar esses hubs de inovação, que você vai conseguir,
quem que está fazendo o quê, que programas estão fazendo, igual a palestra antes que a gente viu aqui, quais editais de fomento estão abertos, o que eu posso utilizar, quais são as minhas dores. Instituições acadêmicas, que hoje elas têm, querendo ou não, elas detêm o conhecimento científico. Lógico que você tem que ter um meio termo entre transformar o conhecimento científico em negócio. E as comunidades. A gente sempre bate muito tecla nessas comunidades, que hoje tem comunidades do Startup Go, comunidades de empreendedorismo, comunidades de próprio Pacto pela Inovação, que está acontecendo aqui em Goiás, com os principais setores. Isso faz com que você comece a conversar e ver quem já está fazendo e se participe dessas boas práticas, consiga trazer essas inovações para o seu negócio. E, não deixando de apresentar a minha casa, né? O Hub Cerrado, ele é um hub de inovação. A gente sempre fala que nosso objetivo é conectar, como o próprio conceito da palavra, conectar pessoas incríveis, conectar investidores, conectar empresas, conectar ideias, conectar conhecimento acadêmico, governo, para justamente transformar isso aí num pacote e fazer negócio. E a gente sempre fala que nosso papel é instigar, facilitar e acelerar a inovação, seja em empresas, seja em empreendedores. Segue a gente lá nas redes sociais e a gente, assim, estamos de portas abertas para receber vocês, receber para trocar uma ideia, estreitar mais. Esse aqui é um pequeno recorte de toda a metodologia, todos os dados. Temos um pessoal qualificado para conseguir conversar isso com vocês. Aqui os meus contatos. Para quem quiser me seguir lá no Instagram e no LinkedIn, podem entrar em contato e abrir para perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta, todo mundo? Aqui, oi. Temos perguntas da plateia? Temos perguntas. Não precisa ter vergonha, tá, gente? Oi, amigo, tudo bem? Eu gostaria que você desse uma dica, tanto para quem está assistindo, para quem está aqui, como mudar a cultura de uma empresa assim, que tradicional, mas que a gente pode inserir inovação ali. Como que eu começo ali, inserir essa cultura? Do que eu já tive conhecimento e das primeiras coisas que das empresas que eu já assessorei, são 2 primeiros passos. Beleza, quero mudar, quero fazer isso, são os 2 primeiros passos. Capacitação da alta liderança, do C-Level. Querendo ou não, pode parecer clichê, mas enquanto não mudar a cabeça do C-Level e ele ser orientado e reconhecer a importância de inovar e a importância até de investir nisso, qualquer outra iniciativa que tenha na organização tem que ser muito forte para conseguir virar. Tem que dar muito retorno em muito pouco tempo, com muito pouco recurso, porque senão vai ter patrocínio estratégico. Segunda dica, você buscar ganhos rápidos de inovação. Principalmente quando você está na frente de inovação, o C-Level já está com essa mobilização, já está nessa mentalidade, é buscar ganhos rápidos. Fazer inovações onde já deem mais visibilidade para a empresa, já deem um novo produto, um novo retorno, diminui um custo, porque isso a gente chama que te dá um equity de inovação. Você ganha meio que uma carta bônus para você conseguir, nossa, eu construí um primeiro passo, agora eu quero dar um passo maior, todo mundo vai ver o resultado que você já entregou. E o terceiro ponto é justamente você fazer essa conexão. Começar a trazer essas capacitações para dentro da empresa, fazer esses movimentos de ativação, porque uma das coisas que a gente sempre reconhece, principalmente no brasileiro, é que eles têm muito espírito criativo e inovador. Então, todo mundo tem uma ideia, todo mundo gosta do movimento, todo mundo já tem esse espírito de comunidade. Você trazendo hackathons, ideatons para dentro da organização, mais como uma estratégia de mudança de mindset, mudança de cultura, do que realmente de elevar esses pontos, são as 3 principais que eu falaria assim, não, ó, esse é o primeiro passo. C-Level, estruturação de C-Level, quem está gerindo a inovação dentro, mapear ganhos rápidos e já colocar em prática, já trazer essa conexão e fazer esses eventos de mobilização para a mudança cultural, para ser marcos, portões de mudança cultural, entendeu?
Temos mais perguntas? Se vocês não perguntarem, eu vou perguntar. Então, quais são as dicas de relacionamento que você dá para as startups que querem se aproximar dessas corporações? Qual que é uma boa abordagem, o caminho? Como elas podem identificar esses desafios para iniciar essa conexão? Hoje, boa pergunta. Hoje, por exemplo, esses eventos que acontecem, igual a Campus, o evento promovido pelo Sebrae, que tem os estandes para as startups se mostrarem, porque muitas vezes as empresas elas têm profissionais que estão prospectando, estão olhando, mas as empresas elas ficam fechadas no quarto ou fechadas na garagem e não dão a cara para mostrar, não vão, digamos assim, igual o Steve Blank fala, né, sair do prédio para realmente mostrar a empresa, mostrar o que você faz, experimentar o que você faz. Então, o primeiro passo é você se mostrar, divulgar, e aí tem redes sociais. LinkedIn hoje é um mar pouco explorado, mas os executivos das grandes companhias, eles estão no LinkedIn e eles são abertos a conversar no LinkedIn, digamos assim, 90% hoje das pessoas que eu já entrei em contato por alguma coisa no LinkedIn, elas são abertas a trocar isso. Então, você apresentar o seu produto, você participar de feiras para mostrar o seu negócio, você participar justamente também desses hubs de inovação e programas de aceleração, porque eles muitas vezes têm, e aí falando também do hub, a gente tem vitrines de startups, onde as empresas já procuram a gente por a gente ser esse ponto focal. O próprio Sebrae também tem esses vitrines de startups, onde as empresas podem vir, nossa, essa empresa aqui resolve o meu problema, isso aí. E a partir disso, você trazer isso. E sempre quando for conversar com uma grande corporação ou com uma empresa, ser realista. Não prometer mundos e fundos e principalmente se ater no seu negócio. Que você precisa ter escala. Você não pode personalizar o seu produto para cada empresa, porque senão você perde escala. E se você perde escala, você deixa de ser uma startup e você não cresce seu negócio de forma exponencial, né? Dicas valiosas. Temos mais perguntas da plateia? Bom, então queria agradecer, Aitan, muito obrigada por todo o conteúdo compartilhado. Foi ótimo para a gente aqui. Por favor, uma salva de palmas.